todos. A gente está mais um PET aí, semana 3. A gente vai continuar trabalhando com vocês e problematizando os tópicos, né? O eixo temático hoje é o ser, o ser e dever ser. O tema, né? Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. E habilidades que a gente vai trabalhar é compreender e analisar os fundamentos da ética, né? Em direção a diferentes culturas, igual a gente discutiu na última aula, identificando os processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizam a liberdade, a autonomia e o poder de decisão, né? Então, os contos relacionados traz o período helenístico, né? Então, o período helenístico, se a gente for tratar disso, a gente vai pegar um pouco da parte de história, da história da filosofia, né? É um período lá, a gente lembrar na história lá, que estudaram no Fundamental 2 do Alexandre o Grande. É o período que Alexandre o Grande começou a conquistar as terras próximas ali, e ele era apaixonado pela cultura grega, e resolveu divulgar, né, divulgar aqueles conteúdos de filosofia, de estudos, para divulgar a cultura grega, né? É conhecido o período helenístico, conhecido como esse período de divulgação da cultura grega. Ele pegou tudo com ele conhecimento, mandou fazer duplicatas, manuscritos, espalhou. Então, que a gente tem no Egito, escolas como igual a Alexandria, tem museus, tem documentos, são réplicas de conteúdos gregos, foram espalhados por todos os domínios do Alexandre o Grande. Certo? O que o PET traz para a gente, então? Vamos lá, vamos até o PET. A filosofia helenística correspondeu a um desenvolvimento intelectual com forte influência de temas pré-socráticos, então toda essa herança grega, né? Os socráticos, pré-socráticos, né? Porém, sobretudo, ela é profundamente marcada pelo espírito socrático, né? Então, todos esses dois períodos, tanto o pré-socrático, que é antes Sócrates, o período mais antigo, e o Sócrates, essas duas coisas foram divulgadas quando Alexandre resolve divulgar a cultura grega, né? A experiência com outros povos também lhe permitiu desempenhar certo papel no desenvolvimento da noção de cosmopolitismo, né? A ideia de que somos parte de um cosmos só, né? Ampliou a ideia da polis grega. Isso aumentou, porque agora tem um conteúdo que é disseminado e é comum a uma massa maior de pessoas, né? E isto da ideia de que o homem é cidadão do mundo, né? Então, como Alexandre o Grande teve uma conquista maior, ele espalhou uma cultura e tornou aquilo comum entre vários povos, ele aumentou o conceito de cidadão e do mundo, certo? As escolas helenísticas, né, as escolas conhecidas por ter essas réplicas das obras gregas, têm como uma atividade filosófica, né? Então, o que ele gostava muito, principalmente porque ele foi discípulo de Aristóteles. Então, ele tinha essa paixão, tá, pela filosofia, então ele divulgou isso, publicou isso, como amor à investigação, à sabedoria, né? Então, como ele tinha essa admiração pelos povos gregos, ele fez todo esse trabalho de divulgar. Eu quero que todo mundo conheça isso, eu quero tornar isso público, todo mundo conhecer, todo mundo admirar também da forma que eu amo a cultura grega. Todas as escolas helenísticas trazem certa herança socrática, né? Então isso é comum em todas as escolas, né? Ao admitir que os homens estão submersos na miséria, né? Na angústia e no mal, né? Então, o problema do homem que a gente vê surgindo com Sócrates continua aqui no período helenístico, né? A gente vai ver que ao longo da história ele vai se acentuando. Então, o pontapé inicial que Sócrates deu a trazer o homem, que a gente viu na última aula, para o centro do debate, ele continua depois do Sócrates, continua o período helenístico, vai tomando novas nuances. A gente tem outros problemas que vão surgindo. E também a diversidade de escolas. A gente vai ver que a partir de agora do PET, a gente vê outras escolas surgindo, com formas de pensar diferentes, sobre o mesmo aspecto, mas com visões diferentes, mas ainda tratando o problema do homem. Então, galera, dentre as escolas helenísticas, a gente pode identificar 4 como principais, né, que seria o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo, né? Só que o PET ele traz mais 2 correntes de pensamento diferentes aqui e também se inserem, em certa medida, nesse período que é chamado de helenístico, que seria o neoplatonismo, né? Que o neoplatonismo é um desenvolvimento das teorias platônicas, né? E também trazem uma certa corrente de pensamento que se chama misticismo. Então, começando pelo cinismo, né? Com certeza vocês, como o próprio PET traz para a gente, vocês já ouviram a palavra, né? Que certa pessoa é cínica, né? E esse cínico, hoje em dia, ele significa como se a pessoa fosse insensível, né? Que ela não liga para o sofrimento das outras pessoas, não se preocupa com as outras pessoas. Mas essa foi uma certa modificação desse termo
que ocorreu conforme o tempo, porque o termo cinismo, antigamente, não significava isso. O termo cinismo era algo que caracterizava não somente uma escola de filosofia do período helenístico, né, mas como uma forma de se ver o mundo. Então, o que seria o cinismo? O cinismo é uma escola que nasceu no volta de 400 a.C., e ela foi fundada por um discípulo de Sócrates chamado Antístenes. E a filosofia cínica, ela defende o desapego da materialidade. Ela diz que para o ser humano ser feliz, ele não necessita dos bens materiais e das coisas que são criadas pelo homem, das vaidades, dos prazeres físicos e coisas afins. E, assim, mesmo que essa escola tenha sido criada por esse discípulo de Sócrates, o expoente dessa escola é um sujeito chamado Diógenes, é o Diógenes de Sinope. E o Diógenes, ele é uma figura bem controversa na história da filosofia, né? O Pest traz pra gente aqui que ele morava em um barril, vestia apenas um pedaço de pano, e a única posse que ele tinha era um cajado. Ele vivia cercado de animais assim, e esse barril ficava disposto ali num canto da cidade, né? E, assim, não sei se vocês conhecem o Chaves, né? Ele foi uma grande inspiração para a criação desse personagem, o Chaves, né? E o Diógenes, ele pregava isso no seu modo de vida, pregava a filosofia cínica no seu modo de vida. Ele era completamente desapegado dos bens materiais, das vaidades e daquilo que o ser humano, digamos, criava em certa medida para, digamos, se colocar em um patamar um pouco mais elevado, né? E a filosofia cínica, ela, além de ir contra essa questão dos bens materiais, da riqueza, do luxo, da ostentação, ela também era contra a um certo tipo de intelectualismo, né? E por quê? Né? Para eles, o que é um conhecimento intelectual? Conhecimento intelectual seria filosofia, matemática, física, música, mas a filosofia aqui é no sentido intelectualista mesmo, no sentido de criar certos raciocínios através da razão. Filosofia, para o Diógenes, era um modo de vida. E esse modo de vida, como eu já disse, era um modo de se desapegar da vida propriamente material, né? Para ele, esse desapego era o que conduzia o homem à liberdade. E também tem uma história bem engraçada, né? E por ele ser crítico a esse intelectualismo, tem uma história aí que conta, né, que Platão uma vez estava lá na sua academia, né, debatendo com os seus alunos, e ele foi e deu uma definição de homem, né? Ele disse que o homem é um animal bípede e sem penas. Aí o Diógenes foi lá, depenou uma galinha e jogou lá na frente do Platão. Aí, Platão, o seu homem. Entende? Ele era uma pessoa muito controversa e ficou marcado na história da filosofia por ser assim, por ser uma pessoa controversa, e a própria vida dele já explicitava esse modo de como a filosofia cínica interagia com a vida, que é justamente essa questão do desapego total à materialidade. É interessante pegar do Diógenes. Ele vai marcar toda a história da filosofia antiga, pela essa postura, né, de viver aquém, né, da sociedade. Tinha uma crítica social muito forte, né, do Diógenes, do cinismo de modo geral, contra a estrutura social, né? A própria ideia da etimologia da palavra cinismo, né, quínicos, quinos, de cão, né, viver como um cão, viver na rua. Ele estava sempre andando para ir para cá, o cajado, essa imagem bem marcada dele de viver na sarjeta, de viver na rua. E é muito interessante esse desapego dele às coisas simples, né, do dia a dia, mais elementares do ser humano, que tem a passagem também que é muito famosa dele interagindo com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Alexandre, uma vez passando, vê ele sentado na calçada e pergunta para ele o que ele quer, né, o que ele deseja, né? Imagina que o imperador te propõe: eu te dou um desejo, o que você pediria, né? Então, pra gente, pra você tá aí lendo Pest, pensaria em coisas como dinheiro, como status, como bens, e a gente tem uma resposta do Diógenes que faz juízo à sua fama, né? Que sai da minha frente, né? Sai da frente do meu sol. Então, o que eu quero de você é que você saia da frente do meu sol. Eu tô tranquilo que eu não preciso de nada, eu tô satisfeito com o que eu tenho. É uma ideia meio minimalista, né? Ele está satisfeito com aquilo que ele tem, é o suficiente para ele viver, não precisa de mais, né? Ele tem o suficiente para viver. E isso ficou muito marcado, essa ideia de desapego no cinismo, essa vida bem reclusa mesmo à margem da sociedade.
Uma outra escola que surge, é uma escola que eu venho há um tempo acompanhando, que é o estoicismo, e que marca muito a história da filosofia, porque ele vai se arrastar aí, vai durar mais de 300 anos até Roma. Então, um pouco do legado dele ainda é muito recente, se a gente olhar as escolas mais antigas. O fundador dela, Zenão de Sítio. Quem que era Zenão? Zenão era uma figura também muito diferente, porque Zenão não era habitante da Grécia, né? Não era ateniense, não morava na Grécia, ele era de fora. Então, existia uma lei que proibia ele de ter um lugar para estudar, uma escola, como as pessoas abriam as escolas. Então, o que ele fez? Quando ele estava falando, conversando, divulgando as suas noções de filosofia, os seus conceitos filosóficos, ele geralmente fazia na Stoa, que era uma área lá de comercialização, era uma praça pública. Então, uma marca muito forte do estoicismo é essa ideia dos aforismos, né, das frases. Então, ele parava ali e ficava conversando com as pessoas paravam para ouvi-lo, aí começou a juntar algumas pessoas, e o estoicismo foi surgindo desses grupos de pessoas que começaram a ouvir os aforismos do Zenão e começaram a ver, não, faz muito sentido. Ele tem uma carga muito grande, porque ele leu, ele é um cara estudioso, então ele leu os antigos, então ele leu os Sócrates, leu os pré-socráticos, para moldar a sua própria filosofia, né? E absorveu muito o que a gente viu no começo do PEC sobre a ideia do macro, né, que o Alexandre Grande tentou fazer, né, com a denominação do conteúdo grego, né. Então está muito presente o estoicismo também, a ideia de que todos nós fazemos parte de um cosmos maior, né. E pensar assim, né, retira de todos os seres humanos as suas diferenças, nos torna iguais, então, somos todos iguais, né, em natureza. Isso aí rompe as barreiras éticas, né? O branco, o negro, o amarelo, cristão, escravo. Essa ideia de que todos nós fazemos parte de um cosmos maior, que somos todos parte de uma mesma essência, de uma mesma família, é muito bacana, e surge ali com o Zenão, né? Faz parte um pouco do projeto do Alexandre, fica presente no estoicismo. E há uma diferença muito grande que o Pet traz para a gente entre o estoicismo e os cínicos, né? Os estoicos interessavam por política e declaravam que a ética e a moral são exigências para a vida correta e austera. Então, a gente tem uma diferença gigantesca, né? Enquanto os cínicos estavam aquém, né, à margem da sociedade, o estoicismo estoico preocupava com a política, com a moral. Uma marca mais forte do estoicismo, que vai fazer ele perdurar 300 anos, é justamente a moral, porque é um tema que nunca caiu em desuso, né? Em Roma, por ter uma necessidade maior, vai voltar à tona muito forte o estoicismo, responder essa demanda por moral, por uma noção de moral, tá? Principalmente porque o Zenão tentou ser um cínico. Durante os períodos de estudo dele, o Zenão tentou ser um cínico, ele não conseguiu se adaptar justamente por essa vida mais à margem da sociedade, né? Aí ele funda a escola dele. A gente tem alguns expoentes do estoicismo que são famosos, se vocês lembrarem lá da República de Platão, né? Tem a proposta de um filósofo ser um rei. A gente tem no estoicismo um imperador que se tornou filósofo. Então Marco Aurélio era um grande imperador romano. Ele foi filósofo, ele praticava o estoicismo, ele tinha as meditações dele, as anotações dele, tem documentos, né, da prática filosófica dele. Então ele é um grande expoente da escola, tá? Um outro seria o Cícero também, muito forte, muito presente aí, tem uma carga estoica muito grande, embora um pouco distante, tá? E no caso do Cícero, né, lançou as bases daquilo que ficou conhecido como humanismo grego, né, fundamentado no antropocentrismo. Então, aquilo que a gente vê no iluminismo, na Idade Moderna, já está aqui um pouco presente, já tem um pontapé lá com o Sócrates, essa ideia do homem no centro, né, o problema do homem aqui, sempre voltando para a gente, né, que é o interessante da filosofia, né, de tratar dos nossos problemas, para além das coisas metafísicas, o homem, as problemáticas do homem, nossos medos, nossos anseios, as coisas que a gente questiona, a gente não entende. O problema do homem é muito importante para a filosofia. Então, você fala questão de problemas aí, né, Jonathan, mas a gente tem, nesse período filosófico, a gente pensar tanto o cinismo, quanto o estoicismo, quanto o epicurismo que vai vir agora, a gente tem muito uma discussão que vai... uma filosofia que está muito preocupada com a tranquilidade de vida do homem, parece, né?
que é o não temer as coisas, porque justamente eu não tenho controle sobre elas, né? Por exemplo, para qualquer um desses filósofos desse tempo aqui, pensar sobre a morte é uma perca de tempo enorme, porque é uma coisa que eu não tenho controle nenhum sobre aquilo, eu não posso refletir sobre algo que eu não tenho controle, eu não posso temer aquilo. E aqui, quando a gente entra no epicurismo, parece que a gente que há um pouco parece que há um pouco assim de um desleixo, de uma deixa dessas virtudes que a gente via ali no estoicismo, né? Essa questão do pensamento político, de um pensamento de um imperador que vai comandar bem uma nação. Parece que o epicurismo já não está muito preocupado com isso, né? Parece que o epicurismo ele vai estar mais centrado na questão do prazer do homem e de como que eu vou fazer para perdurar esse prazer na minha vida, né? Porque não é buscar um mero prazer, mas sim buscar um prazer que ele é duradouro na vida. E aqui esse prazer ele vem muito de uma questão de aperfeiçoar o nosso intelecto, que ele diz, né? E aqui tem coisas que os epicuristas falam que para a gente atingir a felicidade são coisas que a gente não deve se preocupar, né? Como eu disse, esse é um período onde parece que os filósofos queriam muito alcançar uma paz na alma deles, né? Uma paz que eu digo através da própria reflexão, da própria vida deles, do que eles são, eles entenderem o que eles têm controle sobre e o que eles não têm controle sobre, né? Aquilo que tira a minha paz e que eu posso resolver, e aquilo que tira a minha paz e que é melhor eu nem me preocupar com isso porque eu não estou ao alcance, né? Então ele coloca aqui, ó, que os deuses não devem ser temidos. Isso porque os deuses não estariam interessados em nós. E mesmo que estivessem, é algo que eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir debater e ficar me preocupando com alguém que está muito acima de mim, como os deuses naquela época, né? Outra coisa que eles colocam é que é um absurdo temer a morte, visto que ainda não morremos, ou seja, é uma preocupação antecipada, é uma preocupação de uma coisa que vai acontecer, mas que eu não sei nem o dia, nem a hora. Depois, o terceiro ponto, eles colocam que o prazer está à disposição de todos, pode ser alcançado através da virtude, né? Então, por que pode ser alcançado através da virtude? Porque o prazer vindo da virtude é aquele duradouro, e não um prazer corriqueiro. E quarto, eles colocam que o mal dura pouco, sendo fácil de suportá-lo. Por isso, devemos lembrar de coisas boas e felizes. Ou seja, uma dor que eu tenho, por pior que seja, ela é passageira, ela tem um curto prazo. Enquanto que as felicidades da vida, o epicurismo acreditava que a gente poderia alcançá-las por tempos indetermináveis, desde que a gente se preocupasse com as coisas certas, né? Então acho que esse período ele está muito preocupado com essa coisa de como que o homem vai lidar com a natureza e os fenômenos e a própria reflexão sobre ele para criar um sistema e um mundo mais tranquilo possível para ele. Seja como os céticos, que não ligavam para nada, sejam como no estoicismo, que a gente busca as virtudes, seja no epicurismo, que a gente busca os prazeres. É bem uma busca parece que tentar invalidar as coisas que a gente não tem controle, que nos frustram e que parece nos direcionar para o vício, né? Porque a gente quer ficar rico, porque a gente quer as coisas no imediatismo, naquele desespero. A gente teme algumas coisas que a gente não controla, né? A pobreza, aí o cara quer trabalhar igual um doido para juntar dinheiro, ou então o cara tem medo de morrer, aí o cara, vou beber, vou viajar, vou fazer um monte de coisa, e se morrer, morreu. Então, tipo assim, essas coisas que tiram a nossa paz, né? Mas quando a gente move essas coisas, mesmo no estoicismo, que a gente tem um movimento que a gente tem uma bipartição, que é os indiferentes, que é tudo aquilo que eu não controlo, que é a morte, a saúde, a riqueza, a pobreza, essas coisas que eu não controlo, isso traz uma paz, né? Porque a gente, como eu não controlo, então aquilo não tem que preocupar mais. Então, tirar essas coisas que nos afligem, nos angustiam, e colocar ela no lugar dela, que é onde a gente não tem controle, parece trazer alguma paz e facilitar o nosso trabalho de ser virtuoso, de tomar decisões racionais. O que tira o nosso lado racional é o desespero, né? Quando a gente está passando por algum aperto, por uma situação complicada, o nosso racional fica em segundo plano. Se eu consigo me abster disso, eu consigo trazer a razão à tona e deixar de lado essas coisas que tiram a minha paz, eu consigo tomar decisões racionais,
que tem algum sentido, então eu consigo ser virtuoso de uma maneira mais fácil. Então parece que é mais fácil ser virtuoso quando eu esqueço essas coisas que eu não controlo. E aí a gente chega no ceticismo, que o cético, eu acho que ele é justamente essa pessoa que pegou as coisas que ele não podia controlar e que não podia ser respondidas de uma forma simples e falou assim, bom, se eu não posso controlar e não é simples para eu perceber, isso não existe, né? O cético é aquele cara, é um cara chato, né? Que o ceticismo veio de uma dúvida, né? Veio de um caos que estava vivendo ali na Grécia depois que as pessoas começaram a duvidar da própria democracia grega, né? Então, a partir daquilo que era a coisa que eles tinham de mais precioso ali, foi em ruínas, né? Foi chegando em ruínas, né? Que a gente sempre fala muito, né? Da ruína da Grécia, de como que a cultura grega entrou em ruínas, né? Então, quando você tem uma coisa bem estabelecida e sólida, que vai se desmanchando na sua mão, a única coisa que resta é a dúvida, né? De onde eu vou a partir disso agora? Então, o ceticista, ele é justamente aquela pessoa que vai pegar tudo aquilo que não está no controle dele e que não pode ser entendida com um simples olhar e vai duvidar daquilo. Porque, acho que vocês já devem ter estudado, os pré-socráticos, eles eram aqueles que buscavam a essência do mundo, né? O que poderia ter gerado o mundo. O ceticista, ele olha para isso e fala assim, bom, isso é uma grande bobagem, porque eu não posso saber qual que é a essência do mundo que eu vivo. Eu não sou capaz de saber isso com os meus próprios sentidos, né? Apenas com um olhar para o mundo, eu não consigo saber o que move ele. Então, eu não acredito que tenha algo que mova ele, né? Então, o ceticismo, ele é uma dúvida. Ele não é uma dúvida de tudo, né? A gente erra às vezes em falar isso. Mas o ceticismo, ele é uma dúvida daquilo que não fica claro aos olhos do homem de uma forma imediata, né? A gente até está fazendo PET com o terceiro ano também, e lá no terceiro ano a gente está falando muito sobre a mente, a concepção da consciência do homem por ele mesmo, né? E aí a gente entra em Descartes, que é um filósofo mais moderno, que ele vai depois combater isso, né? Então a gente vê que o ceticismo, ele é uma escola que ela trouxe muitas consequências para a filosofia, né? Ser chamado de cético na modernidade era uma ofensa, né? Alguém julgava a filosofia do outro, né? Se alguém colocava alguma tese e a pessoa achava que aquilo ali era ridículo, ela dizia que a tese daquela pessoa era uma tese cética, né? Que duvidava de coisas que não deveriam poder ser duvidadas, né? Então, o ceticismo, ele é uma escola tão importante a ponto de que até hoje a gente, quando um filósofo quer ofender o outro, ele chama ele de cético, né? Então virou quase que uma ofensa ser cético hoje em dia. A próxima escola que eles estão inserindo aqui no período helenístico, no PET, é a escola neoplatônica, né? E a escola neoplatônica, eles estão falando aqui de uma forma bem elementar mesmo sobre ela. Eu gostaria de dar uma abrangência um pouco maior, justamente nesse filósofo que eles estão apontando aqui, que é o Plotino, que é um filósofo que viveu durante o período de 205, 270 depois de Cristo. E a filosofia dele, em certa medida, concorria diretamente ali com o pensamento cristão emergente naquela época, né? Apesar de que, como o próprio Pet aponta, né, há certas semelhanças entre o pensamento plotiniano, o pensamento neoplatônico, com o pensamento cristão. E é interessante notar também que um dos maiores afluentes, né, da filosofia cristã, propriamente dita, que é o Santo Agostinho, ele se embasou em certas teorias criadas por Plotino para criar sua própria teoria. Mas não vamos entrar nesse ponto aqui. O Pet, ele traz para nós que o Plotino, ele acreditava na existência de um Deus, só que não é propriamente um Deus. Plotino fala nos textos dele sobre um certo Deus, mas ele fala isso no sentido metafórico. Para o Plotino, primeiramente, existe um princípio primordial, propriamente dito, e esse princípio se chama uno. Esse uno é algo que está para além de toda a realidade, para além da existência, justamente porque é a partir do uno que a existência surge. E para que a existência surja de algo,
esse algo não pode ser vinculado à existência da mesma forma que não pode ser vinculado às coisas que ele gera. E não somente isso. Depois do uno, há o intelecto. E é válido a gente mencionar aqui que o neoplatonismo ele é uma corrente filosófica que deu desenvolvimento à teoria platônica. E nesse ponto do intelecto dá para a gente perceber isso, porque o que é o intelecto? O intelecto é onde se encontram os arquétipos, digamos, as formas, as ideias. Não sei se vocês lembram lá da filosofia platônica, né? O mundo inteligível, o mundo sensível, o mundo ideal e o mundo material. O intelecto é como se fosse o mundo inteligível de Platão, é onde se encontram as formas, as ideias, os arquétipos, de onde surgem as coisas que se encontram no mundo sensível, no mundo físico. E após o intelecto, a alma. Essa alma, ela vivifica não apenas, digamos, o corpo universal, que é o corpo do universo, dos astros, das estrelas, mas também vivifica os corpos que se encontram, digamos, dentro do mundo sensível, os corpos humanos, os corpos dos animais e até mesmo as plantas. Sim, Plotino fala que as plantas possuem alma. E todo esse desenvolvimento ele ficou conhecido dentro da história da filosofia como a teoria das três hipóstases. O que seria uma hipóstase? Uma hipóstase seria uma substância metafísica, digamos, que não tem dependência com nada além de si mesma. Essas três hipóstases seriam o uno, que é o princípio primordial, depois vem o intelecto, que é onde se encontram as essências, os arquétipos do mundo sensível, depois a alma, que vivifica esse mundo sensível. E a própria matéria seria, para o Plotino, o princípio do mal. Aqui no PET, eles trazem um pouco disso, fala que o uno seria a luz e todo o resto seria trevas. Mas não é bem por aí. O uno, sim, ele é compreendido como uma luz que irradia, gerando todas as outras coisas. E a matéria, aí sim a gente pode compreender, no sentido do sombra, que seria o princípio do mal. Toda a filosofia de Plotino, essa teoria das três hipóteses, elas desembocam no que a gente compreende por misticismo, porque para o Plotino a filosofia não é apenas um desenvolvimento de, digamos, ideias, mas também um modo de se viver. E esse modo de se viver seria você se direcionar para o uno, você retornar para um princípio primordial do qual todas as coisas derivam. E o misticismo aqui no PET, que seria a próxima corrente de pensamento que eles estão alocando aqui dentro do período helenístico, é justamente isso. Você, digamos, viver na simplicidade, e o Plotino ele também evidenciava isso nas suas teorias, é você viver na simplicidade no intuito de purificação da sua alma, para que você possa, então, atingir a divindade, atingir o princípio de todas as coisas. É claro que em outras correntes de pensamento eles não vão falar princípio de todas as coisas, mas vão falar Deus. Tanto é que não apenas o neoplatonismo, o Plotino ele foi um filósofo muito influente nessas correntes de pensamento, digamos, místicas e religiosas. Não só o misticismo, mas o neoplatonismo também, eles foram influentes nas três grandes religiões aqui do Ocidente, né? Que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas essas correntes, todas essas religiões beberam um pouco do misticismo, beberam um pouco do neoplatonismo para criar os seus próprios modos de pensar e os seus próprios modos de conceber a divindade, não somente isso, mas os seus modos de retorno para essa divindade a partir dessa purificação da alma, digamos, dessas doutrinas específicas. E, galera, eram essas as escolas colocadas nesse período helenístico, né? O PET está evidenciando para a gente. No final aqui, eles trazem uma certa citação de Epicuro. E, para finalizar aqui a nossa fala, não sei se os meus colegas eles querem fazer mais apontamentos, mas eu cito, de todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que se originam todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. E que a prudência, beleza e justiça não existe sem a felicidade. Essa frase de Epicuro, ela, digamos, resume basicamente todas essas temáticas que nós vimos tratando aqui nos PETs, né?
A gente vem falando sobre ética, a gente vem falando sobre moral, a gente vem falando sobre virtude. E é justamente isso que, não apenas o que a gente já disse nos vídeos passados, mas o que essas escolas aqui explicitam, a gente viver uma vida prudente, em vista de se atingir a virtude, viver uma vida virtuosa propriamente dita. E viver uma vida virtuosa seria ir de encontro com a felicidade. É claro que cada uma dessas correntes de pensamento vão identificar a felicidade de algum modo. Por exemplo, aqui eu acabei de falar que a felicidade do platonismo, do misticismo, seria um reencontro com o princípio, com Deus. Mas cada uma fala ao seu modo e cada uma explicita uma certa forma de interagir com o mundo, uma forma ética, uma forma que também está ligada com a moral, e todas elas têm como fundamento não somente a prudência, mas também a virtude. Vocês querem dizer mais alguma coisa, galera? Não, acho que a gente completou bem todas as escolas e deu para pegar a essência de cada uma e a essência em geral do período mesmo. Se alguma escola que vocês interessaram, vocês podem procurar. O domínio público a gente acha fácil. Escolas tem bastante leitura, principalmente aí o estoicismo. Hoje em dia voltou a estar em alta, a adaptação da visão estoica para lidar com os problemas. A gente está num momento agora de muitos problemas. Procure, senão acha bastante material interessante. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço, como sempre, a atenção de vocês. E espero que realmente a gente esteja ajudando vocês a aprender melhor os patches. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente, como o próprio Bruno já disse. E é isso. Então, boa noite, eu agradeço a todos aí. Também agradeço, desejo um bom dia, uma boa tarde ou boa noite aí. Até o próximo.